Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o sábado da 15ª semana do Tempo Comum. E continuamos o texto do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite em honra do Senhor deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. O que encontramos para nós nesta leitura? Recordemos, a palavra de Deus é viva, sempre nos fala. Primeiro ponto, vemos aqui a ceia com os pães ázimos. Aquilo que depois vai se tornar a Páscoa, como líamos ontem na fuga do Egito, a celebração da Páscoa. O pão sem fermento nos recorda justamente aquele pão leve. E nos mostra a leitura de hoje. Não vos apegueis à sedentariedade, ao sedentarismo, não o sedentarismo somente físico, que nos faz mal à saúde, mas ao espiritual. Devemos e necessitamos sair daquilo que é a nossa terra fixa, a nossa segurança espiritual e caminharmos rumo em direção a Deus, rumo à eternidade, rumo àquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. E com a confiança de que, deixando o ponto fixo que tantas vezes temos espiritualmente nas nossas vidas, estas seguranças humanas, o Senhor não nos deixará faltar o alimento espiritual, porque Ele nos dará o maná. Aquele alimento que ninguém conhece, que é Ele mesmo, que faz parte dele. E assim também nos dá, como ontem víamos a questão do sangue, hoje vemos a questão do pão, que é o verdadeiro sacrifício do corpo e sangue que nós recebemos no sangue, do corpo e sangue do Senhor na Santa Missa. E aquilo que se pede ao final desta leitura ao povo de Israel também é pedido a nós, que observemos a Páscoa, mas não mais aquela Páscoa prefiguração e sombra da Páscoa que Jesus realizou, e sim a verdadeira Páscoa em Cristo. A nossa também morte e ressurreição em Jesus. O alimento verdadeiro que o Pai nos dá do corpo, sangue, alma e divindade de seu Filho,
que nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece na caminhada rumo ao céu. Mas não deve de ser um simples ato de comungar como se não fosse nada, pois sim um alimento que transforma, que ilumina, que conduz toda a minha vida a algo novo, algo que me leva à experiência sincera de Deus. Porque ao comungar eu o adoro, eu estou em intimidade com Ele, eu busco entrar no amor profundo, íntimo e sincero, onde conheço cada vez mais o amor de Deus para comigo. E por isso vivo nesse amor. Realmente temos vivido esta, esta experiência de fé, este caminho, este desapego ao enraizamento espiritual que nós temos, as seguranças espirituais em nós mesmos que tantas vezes temos, para viver aquilo que Deus quer, para irmos rumo ao monte do Senhor, ou seja, a oração, ao encontro profundo aonde o Senhor quer nos levar? Ou temos permanecido firmes, na onde o Senhor já viu que o nosso tempo, como o do povo de Israel, se concluiu e devemos de sair? Que estejamos abertos, que possamos corresponder a este chamado de Deus com sinceridade. O Salmo nos diz: eterna é a sua misericórdia. E continua: demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. De nós, seu povo humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Assim, realmente, temos dado graças ao Senhor, que nos recorda, que nos protege, que nos livra dos inimigos, dos perigos, em especial os espirituais, que podem nos conduzir à morte eterna. Por fim, o Evangelho, continuamos o texto de São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos então que os fariseus querem matar Jesus. Por quê? Recordemos a continuidade do texto de ontem. Se disse maior que o sábado, maior que a Torá, e ainda se faz Deus para um fariseu, isso era impossível. E então, além do mais, para eles o que vem? Vem que Jesus é um charlatão, é um blasfemo. Porém, Jesus não se preocupa com aquilo que fazem, se retira dali. Por quê? Mas Jesus não veio propriamente para dar a sua vida, porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda havia um tempo de preparar os seus discípulos, um tempo de missão antes da hora que o Pai lhe preparara, onde entregaria sua vida pela nossa salvação. E assim, tendo isso em vista, vemos também que Jesus, por amor ao Pai, por amor a todos, colocou diversas vezes em risco a sua vida, mostrando que também nós, se somos fiéis à missão que o Senhor nos encomenda, se vivemos na dinâmica da vida espiritual, poderíamos dizer que, talvez não humanamente, mas a nossa vida, ao menos da forma que nós gostaríamos que fosse, estará sempre em risco. Por quê? Para vivermos plenamente o amor a Deus e ao próximo.
e mesmo assim temos continuado a missão que o Senhor nos confia. Vemos que grandes multidões seguiam Jesus e cura a todos, como na primeira leitura, onde não só o povo de Israel seguiu a Moisés e foi ao deserto, escutamos que muitos seguiram ao povo de Israel. Muitos se fizeram como membros do povo de Israel. E assim nós também devemos de seguir a Jesus, não somente esperando curas, mas para podermos encontrar nele aquilo que devemos de realizar, a missão que ele nos confia, a força necessária. Vemos que Jesus foi rejeitado por todos, mas não deixa jamais de ser amado pelo Pai, no Espírito Santo que é amor. E esta também deve de ser a nossa confiança. Talvez pela missão, quando sabemos ou percebemos de ser fiéis a Deus, a sã doutrina, a santidade, o Evangelho, também nós talvez sejamos rejeitados por muitos, mas não podemos nos esquecer e não podemos perder a esperança do amor de Deus para conosco e seguirmos em frente como Jesus. Ainda segue o texto dizendo, a profecia de Isaías, o cântico do servo sofredor: Eis meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará às nações. A nossa tradução diz o direito, mas outra tradução coloca a palavra mais correta de traduzir, a justiça, isto é, a santidade. Ele anunciará às nações a santidade, o caminho que une a Deus. Isto ele anunciará. E ao anunciar às nações, também a mim e a você, nós temos vivido esta santidade que o Senhor Deus nos anuncia, que o Cristo nos pede e que nos mostra ser o único caminho para a verdadeira vida. Temos permitido esta restauração da santidade em nós? Continua. Ele não discutirá, nem gritará e nem ouvirá sua voz nas praças. Sabemos que Jesus teve debates, por assim dizer, em relação à lei, em relação ao amor ao Pai. Mas depois segue dizendo: não gritará. Jesus não precisou gritar, ou seja, manifestar de uma forma quase que agressiva aquilo que o Pai quisera que fora anunciado. Mas se manteve como cordeiro manso e humilde, recordemos. Anunciou com amor. E ninguém ouvirá sua voz nas praças. Recordemos, praça era um lugar na antiguidade dos grandes debates, dos grandes anúncios. Não foi ali que Jesus se colocou, mas sim nas sinagogas, no lugar onde Deus sempre se fez presente para o povo de Israel, no templo, e também onde quer que o povo se encontrasse, levando esta presença de Deus, que era Ele próprio, e também a sua palavra. Ainda segue o texto. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar a santidade, a justiça. Isso o que nos recorda, que o Senhor tem a esperança de que aquilo que está quase totalmente quebrado se restaure. Ao encontrá-lo, ao estar na sua presença, seja restaurado. E se colocamos aqui pessoas e vidas, também a necessidade da participação. E apagar o pavio que ainda fumega, como a fumaça, e hoje podemos ver tantos vídeos na internet, enquanto a fumaça sobe, uma pessoa acende o fósforo e a vela se reacende. É isso que o Senhor espera. Poder, uma vez mais, reacender a chama, fazer ressurgir um fogo ardente no coração de todos aqueles que estavam como que apagados diante da fé, diante de Deus e não amavam. Para isso é necessário vermos que o Senhor diz aqui também que não devemos de perder a esperança, porque até o último minuto, se nós nos abrimos à sua graça,
nós podemos encontrar nele a luz, a força, a santidade e a salvação. Mas também devemos de nós nos esforçar em abrir a este momento de encontro com Deus. E o temos feito? E para encerrarmos, recordemos uma vez mais: Jesus não temeu a hostilidade dos homens na sua missão. Simplesmente continuou a sua missão. E assim anunciou tudo aquilo que era necessário, curou e salvou tantas almas. Eu e você temos medo da hostilidade das pessoas por causa da nossa fé, por causa do nosso encontro com Deus, seja fora ou dentro de nossa família, seja fora ou dentro da igreja, temos este temor, este medo, ou somos fiéis ao amor a Deus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais encontrarmos o Senhor na oração e caminharmos com Ele rumo à santidade, na esperança de encontrarmos em Cristo a salvação eterna. E vivendo cada vez mais a sua vontade em nossas vidas, nos encontrando cada vez mais abandonados em suas mãos, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo e abençoado dia a todos.